Hoje eu trouxe, reverendo, um livro, Oração. Oração para viver e para morrer. Oração para viver e morrer. Semana passada a gente falou do Vivendo Entre Mundos e foi um sucesso. Um monte de gente procurou a gente. Graças a Deus veio uma chuva de bênçãos aqui do Vivendo Entre Mundos. A gente separou que é o antigo Batalha Espiritual, que é sobre o mundo espiritual, principados, potestades, tudo isso. E o Marcelo Cunha, maravilhoso, fez um recorte lindo para a gente e que está lá disponível. Para quem não viu na semana passada, está no seu Instagram, um recorte falando sobre o Vivendo Entre Mundos. E hoje a gente vai gerar um outro recorte maravilhoso do Oração para Viver e Morrer, que eu estava vendo aqui, que terminou de escrever em 1993. Caio, fala um pouquinho para a gente sobre esse livro maravilhoso e que você vai ter mais ou menos 170 páginas para reaprender algumas coisas importantes sobre oração e aprender outras que talvez aprendeu errado. Então, são mais de 170 páginas, 4 capítulos, tem uma introdução maravilhosa dizendo como que a gente foi desaprendendo a orar, né? Isso, então, Caio, fala um pouquinho para a gente desse livro. E olha, eu escrevi e falei essa introdução aí muito antes desse boom de tecnologia. Mas, mesmo naquele tempo de tecnologia, que era no início dos anos 90, o pessoal já tinha desaprendido a orar, entre outras coisas, porque as grandes mudanças no mundo tinham feito com que as pessoas orassem menos. E aí não dá tempo para explicar, o pessoal vai ter que ler essa introdução para ver como a tecnologia pode trabalhar contra a oração. Antigamente, os meus pais não tinham tecnologia, eles não me mandavam mensagens, nem me chamavam mensagens, não faziam mensagens de vídeo, nem me mandavam texto, nem diziam, por favor, liga para casa, nem me achavam em qualquer lugar. Eles chegaram a ficar quase 1 ano sem contato comigo, porque eu não fazia contato com ninguém. No início dos anos 70. Fim dos anos 70, início dos anos 70. Agora, e aí o que eles faziam? Eles se ajoelhavam e oravam. Eles falavam com Deus a meu respeito. Aí depois que surgiram as mensagens de texto, no tempo do Teletrim, os primeiros celulares tijolões, eu mesmo comecei a procurar meus filhos de madrugada por Teletrim, ligando no celular. Se eles dissessem, está tudo bem aqui, papai, eu acreditava e ia para a cama dormir, não é? Você nunca sabe se está tudo bem ou se está rolando uma suruba no lugar onde a garotinha falou, está ótimo aqui, papai. E aí o pai e a mãe vão dormir e ninguém ora mais por ninguém. E aí um monte de outras coisas que foram matando. O que antes suscitava espírito de oração, hoje em dia só suscita, no máximo, uma tentativa de comunicação. Se o cara disser ok até com emoji, ninguém ora mais por ninguém. Mas esse livro aí, o que aconteceu foi que em 89 eu convidei o John Stott, que estava vivo ainda, meu amigo querido, para vir falar no Congresso da Vinde, que era a organização que eu tinha criado em Manaus nos anos 70 e que foi uma bênção no Brasil inteiro durante muitos anos, muitos anos. Produziu revolução na mente e no coração da maioria dos pastores que estão hoje em evidência. São todos filhos daqueles 25 anos. Todos que dizem coisa com coisa no nosso meio, todos eram filhos ali dos meus eventos. Num certo sentido, eu me sinto pai até daqueles que eu sou mais velho só há 10 anos deles. Mas eu já estava no ministério pregando há 20, quando eles estavam começando a querer alguma coisa com o ministério. Então, eu convidei o John Stott e ele falou, o que é que você me sugere que eu fale? Eu falei, não, eu quero que você fique livre para escolher. Aí, e eu, pessoalmente, tinha preparado as minhas mensagens em João 17, que é esse livro aí, João 17, Oração Sacerdotal de Cristo.
Aí o que aconteceu? O que aconteceu é que ele me liga depois de umas 2 semanas. Caio, olha só, eu estou preparando aqui umas mensagens para pregar lá no Encontro da Vinde sobre a oração sacerdotal de Jesus. Eu já tinha terminado a minha, já estava com tudo pronto, estava só dando uma pincelada, e aí eu falei, tá legal, tudo bem. Aí ele era muito sensível, né, o John, ele falou, escuta, eu senti que teve alguma preocupação da sua parte. O que foi? Aí eu ria dessa, falei, não, John, não é nada disso, não, está tudo certo. É que, enquanto eu não sabia o que você ia pregar, eu também preparei coisas para eu pregar. Você vai pregar tantas vezes, eu vou pregar o mesmo tanto de vezes, e eu preparei sobre João 17, o meu está pronto aqui. Aí ele queria não pregar mais, mudar de tema, eu falei, não, você é o meu convidado, você tem todo o privilégio. Eu posso fazer isso qualquer outra hora, eu faço... O ano inteiro tem eventos meus para pastores no país todo, do mundo afora, então, tranquilo. E fui e preguei uma outra mensagem que virou livro, que eu quero que você recupere, inclusive, chamado Elias está nas ruas. Era um livro que, para esse tempo político agora, teria sido muito útil. Ele, tanto quanto o Jonas, O Sucesso do Fracasso, que é sobre ideologia, idolatria de ideologia política. Foi o que arruinou com o coração de Jonas e o deixou naquele estado deplorável, foi ideologia política, está aí na tua mão. Um livro recomendadíssimo por mim para esse tempo, para essa hora e para os próximos anos. Mas aí eu preparei mensagens em Reis, segundo livro de Reis, sobre Elias, e preguei Elias está nas ruas, que era o nome de um livro que eu iria lançar no tempo que eu morava em Manaus, e eu fiz uma série de mensagens expositivas em Malaquias, que é um profeta que responde perguntas na rua, e eu botei o nome de Malaquias está nas ruas. Acabou que eu vi que ia ser um livro que ia me dar muito trabalho para fazer, porque Jesus era a minha chave hermenêutica, e eu ia ter que fazer um bocado de pedaços de Malaquias passarem pelo filtro de Jesus, a chave hermenêutica, e ia dar trabalho para o pessoal entender. Isso há 30 e tantos anos atrás. Então, eu falei, quer saber? Vou botar Elias está nas ruas e vou pregar isso aqui, e já sai para transformar-se em livro, que foi o que a editora Betânia fez, publicando o livro, a primeira versão dele. E aí eu ouvi o John Stott pregar as mensagens em João 17 sobre amor. E a minha estrutura já estava pronta, é exatamente essa que estava aí, antes de eu ouvi-lo. Então, o que aconteceu foi que, depois do congresso, ao invés de falar esse livro, eu resolvi escrevê-lo. O esboço estava pronto, eu fui escrevendo devagar e terminei lá na Lagoa de Uruaú, na casa do meu querido amigo Ednilson Soares, lá no Ceará, a uns 200 quilômetros de Fortaleza, numa lagoa maravilhosa, com enfim, lancha dele. Enquanto eu me diverti demais com os meus filhos, que em 93, 92, 93 ainda estavam na adolescência, eu escrevia. Depois que eu voltava da diversão com eles, eu sentava ali, mandava ver, escrevendo o livro, e terminei-o lá. Então, é um livro importante, é um livro que fala sobre a oração de Jesus, o significado dela, o que ela queria dizer, e como ela é uma oração, como todas as propostas de oração de Jesus, como o Pai Nosso, a oração de João 17 é um projeto de vida. Por isso é que eu botei esse nome, oração para viver, oração para ser vivida e oração para morrer.
porque quem aprende a viver essa oração, a morte para essa pessoa está extinta. Não morre nunca mais, já passou da morte para a vida. A morte já não é mais uma categoria matante. Ela já não mata mais. A gente passou dessa, já aqui transcendeu. Como eu queria que as pessoas tivessem essa sede espiritual. Se fosse um livro sobre como ficar rico em 3 meses, talvez virasse um best-seller. Mas como se fala de riqueza interior, tem gente que acha que isso é bobagem. O que não entra no bolso não interessa no coração. E é por isso que está todo mundo vivendo essa desgraça sem tamanho. Sim. Esse livro é maravilhoso, Caio. Uhum. Esse daqui é um dos meus favoritos, né, junto com o Sem Barganhas e o Enigma da Graça. E, assim, sem dúvida, foi um dos que mais me edificaram. Eu lembro de um dia que te perguntaram, acho que provavelmente num papo de graça, Caio, se Deus já sabe de todas as coisas, Jesus sabe de tudo, por que você ora? Você diz assim, eu oro porque eu não sou Deus. Eu oro que eu não tenho as respostas, eu não tenho tudo em mim, alguma coisa está para fora de mim, no subjetivo, no sagrado, em Deus. E esse livro aqui respondeu duras questões que eu tinha sobre oração. Então é um dos meus favoritos, né? E o pessoal que quiser comprar hoje, semana passada a gente colocou o frete grátis no Vivendo Entre Mundos. Essa semana também, junto com outros livros, Oração para Viver e Morrer, vai estar também com frete grátis para o pessoal adquirir. Foi um sucesso o Vivendo Entre Mundos, o antigo Batalha Espiritual, para quem está começando agora, né, a te assistir, é o antigo Batalha Espiritual, e hoje o Oração para Viver e Morrer também está com frete grátis, junto com toda a compra acima de R$ 59,90. Então, Caião, isso aqui é um presente que o Eterno nos deu, cara, a partir de você, que simplifica tanta coisa, Caio, que faz essa soma de 2 mais 2 que você explica. Isso aqui ajuda muito a aprender e, inclusive, saber o quanto que a gente perde, porque a gente sabe sempre quanto a gente ganha. A gente quase nunca sabe o quanto que a gente perde, né? O quanto que esse mundo digital, o quanto que a modernidade nos tira a sublime possibilidade da oração. Então, Caião, quero te agradecer mais uma vez por poder abrir o espaço para a gente. Agradecer ao Braulio, que mostrou aí como adquirir o site. Eu vou entrar aqui rapidinho, ó. Olha lá. Olha aí, ó. Mostra lá, Braulio. Ó, é que eu já tinha eu coloquei já dentro do site, né? Então, para você entrar no site pelo portal caiofábio.net, você tem que ir aí em livros. Clicou aqui, cai lá dentro da editora Prólogos, beleza? Olha que maravilha.